Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Bia Wilcox e hoje eu estou aqui, depois de um longo tempo sem bate-papo, para falar um pouquinho de educação, educação bilíngue, educação extracurricular e educação online, tudo isso junto e misturado. Bom, muitos já sabem, eu sou fundadora e diretora de uma plataforma educacional para crianças e adolescentes. E desde antes da pandemia eu já apostava no ensino híbrido da língua, já entendendo esse movimento que eu falei até no Rio Innovation Week da vida on life, né? Onde todos os meios são possíveis e onde a gente se comunica, a gente já não tem mais uma divisão muito clara do que é presencial e do que é digital. A nossa vida é on-life. Bom, dito isso, eu queria falar um pouquinho das aulas que a gente oferece de forma síncrona, ou seja, ao vivo, com interações em tempo real, com professores únicos, com muitas características das aulas presenciais, né, que a gente chama de face-to-face, porque a aula ao vivo hoje é considerada mesmo online presencial também. E, enfim, mas são através de uma tela, como eu tô aqui com vocês agora. E aí eu tenho tido muito retorno, assim, cada vez mais, é engraçado, dos pais, é curioso que eu digo, né? Em relação a um fator que me chama muita atenção. O que, até pela minha personalidade, eu sou uma pessoa que sempre apostei muito nas questões éticas de transparência, lisura, né, de ser reta, de falar sempre a verdade o tempo todo. Não que alguém não seja assim, mas é que isso para mim era um valor muito importante até na criação dos meus filhos. Então eu sempre acho que a aula online tem essa grande vantagem. Você tá ali vendo a aula o tempo inteiro, com seus defeitos e suas qualidades, porque perfeição a gente não encontra em lugar nenhum. Mas é muito transparente, ela é gravada, o pai pode solicitar depois e assistir. O pai, se quiser, fica sentadinho do lado ouvindo a aula o tempo inteiro. Então é uma transparência total, não tem como ter professores que enganem ou professores ruins. Os próprios clientes são os melhores vigias dessa qualidade, os melhores controllers dessa qualidade. Mas aí o que me chama a atenção é o seguinte, muitas vezes, e a aula é normal, dias melhores, dias piores, dias em que o aluno está mais atento, outros que ele está mais dispersivo, outros que ele está mais cansado, mais alegre, mais triste. Algumas vezes ele participa mais, outras menos. O professor dá furo, como em qualquer aula, e a vida segue, né? Eu recebo feedbacks interessantíssimos no sentido de eu tenho que tirar dessa aula porque meu filho está desmotivado. Esse feedback eu concordo. Eu acho que às vezes o online pode desmotivar e o adolescente, especialmente, ter aquela vontade de estar presencialmente com outras pessoas. E aí, o que isso denota? Que o pai está preocupado também com o bem-estar e a felicidade do filho. Se ele não está totalmente feliz, não é o mais importante o que ele está aprendendo de inglês, e sim a satisfação que ele tenha. Porque o nosso preço é muito bom, as nossas aulas têm qualidade, mas ainda assim, se o aluno está desmotivado, a gente vai buscar um outro formato de inglês para que ele se sinta motivado. Entendido? E aí eu entendo, eu subentendo, eu entendo nas entrelinhas que esse pai e essa mãe que dizem isso estão preocupados não só com o aprendizado do inglês, mas com a felicidade do aluno em sala de aula e durante o curso. Beleza. Ao mesmo tempo, tem gente que diz assim, eu vou tirar porque eu vejo meu filho dispersivo. A aula online não é para ele. São frases que eu escuto. Eu acho que a aula presencial vai fazer melhor. E eu venho ouvindo isso há muito tempo. De repente, eu tive vontade de gravar esse vídeo porque a minha vontade é virar para cada um e dizer assim, vem cá, você já entrou na sala de aula do seu filho? Eu não estou querendo demonizar aulas presenciais. Eu tive várias unidades presenciais, aulas presenciais, ainda tenho aulas presenciais e sei dos BOs, como se diz por aí, sei dos perrengues que a gente passa em sala de aula presencial também. São perrengues diferentes das aulas online, como falta de internet, falta de luz, uma tecnologia que não funcionou, mas não são poucos os perrengues. Qual é a diferença? O pai deixa na porta da escola, na porta do curso de inglês, dá tchau e pega na saída. Pergunta como foi a aula passa pelo filtro do aluno, que vem também do socioemocional, do afetivo, e diz, legal, e tá tudo bem. E eu começo a acreditar que a gente só considera acreditar o que a gente vê. Porque se a gente não vê, tá tudo bem, não aconteceu, né? Porque as aulas presenciais têm, às vezes, muito mais problema de dispersão de aluno. Qualquer professor
sério, que diga a verdade, vai concordar comigo aqui. As aulas presenciais têm problemas de disciplina, às vezes muito sérios, tem problemas às vezes de bullying, coisa que eu não vejo nas nossas aulas online, às vezes até agressão física acontece, às vezes o professor pede 10 a 15 minutos para controlar a disciplina da sala para poder dar aula. Às vezes os coleguinhas, as meninas, especialmente em fase de adolescência, ficam o tempo todo conversando em português, o professor fica exaustivamente chamando a atenção para que ela pare de conversar, elas parem de conversar. Isso tudo está no mundo da aula presencial. E mesmo assim elas funcionam e são ótimas. E isso não invalida que as aulas online também, com os seus defeitos, funcionam. O que eu quero dizer é, a aula online ela não é pior nos quesitos motivação, disciplina, rendimento da aula, produtividade, ela não é pior. Só que na aula online o pai acompanha tudo. É uma porta aberta, é uma janela aberta, né? E engraçado isso porque teve uma época quando eu tô dentro de muitas escolas, a minha escola, né? Minha plataforma está dentro de muitas escolas de forma presencial. Então, durante muito tempo, eu lutei muito para ter câmeras dentro das escolas, porque eu queria ver os meus professores. Eu queria acompanhar essas aulas presenciais, queria dar feedback a eles. Não era só para pegar eles num erro, não. É para treinar, para torná-los melhores. E as escolas tinham muitas dificuldades com isso. Não, a gente não pode, porque são imagens dos alunos, blá, blá, blá. Nunca consegui ter um registro dentro da sala de aula de uma câmerazinha que fosse para eu poder ver, mesmo que assinando contrato de confidencialidade para não mostrar ninguém e tal, não consegui. Então são aulas que só quem sabe são as pessoas da escola que entram e assistem ou o próprio professor e os alunos. É uma transparência diferente, eu não estou dizendo que é pior, tá? Eu só estou dizendo que quando o pai de aluno diz que não acha que o filho não está indo bem, ou que as aulas não são tão produtivas, ou que o filho está desmotivado, eu penso que ele não conhece a realidade da sala de aula presencial. E aí vem uma outra coisa. No momento presencial, eles chegam em sala, na aula presencial, eles conversam um pouquinho até que comece, eles conversam na recepção do curso de inglês, eles conversam no pátio da escola, eles conversam na calçada quando são mais velhos, eles entram, ficam batendo papo, quando eles saem da aula, às vezes até o pai buscar, eles ficam conversando, brincando. A aula online ela é mais séria nesse sentido, a gente não dá esse tempo, né? Tanto que eu já recomendei aos professores que deixem os alunos um tempinho depois batendo papo, porque esse social marcou a vida dos meus pais, minha, dos meus filhos e vai marcar sempre. A gente vai para as aulas também pelo social e não só pelo técnico, pelo pedagógico, né? E aí, eu volto lá ao início desse vídeo aqui, quando eu digo que o pai também está preocupado com a felicidade do filho. Então, quando eu recebo críticas nas aulas online, pela transparência que ela tem, de que às vezes os alunos estão falando em português ou conversando alguma coisa com a professora e a professora dá essa colher de chá, ou o professor, é buscando também a motivação pelo social. Por mais que a gente não possa perder muito tempo, um tempinho que você perde é um tempão que você ganha lá na frente de motivação. Então, o pai que se preocupa com a felicidade do filho tem que entender que no presencial isso acontece para a gente ter o mesmo nível de vínculo afetivo que a gente tem nas aulas presenciais, onde eles conversam em várias situações, tá? Eu até recomendo que deixe um pouquinho, até gravando para a gente saber tudo que se passa, mas deixar eles um pouquinho depois da aula na nossa sala de aula virtual para que eles batam papo e tal. Então eu queria contar isso para vocês porque eu penso muito nisso, nessa questão do quanto, quando a aula online é questionada, o pai, na verdade, não tem a menor ideia do que acontece na aula presencial, e o quanto é normal. É normal ter aulas piores, é normal que às vezes apareça mais português, é normal que o seu filho nem sempre esteja super motivado. Então fica aqui esse papo com vocês para que isso fique mais claro e que a gente possa ter aulas sempre melhores. E assim, só frisando, o feedback de todos é muito importante, tá? Eu não tô desprezando nenhum, eu agradeço sempre de coração por todos, é o feedback que faz a gente melhorar, é o feedback que faz a gente crescer. Mas eu me senti com a necessidade de devolver um pouco desse feedback para vocês, ok? Beijo, em té!